Polêmica nesse podcast hoje. Eu quero falar, Janaína, de recuperação judicial, porque tá tendo uma conversaiada aí e a gente tem que esclarecer esse negócio aqui com quem entende do assunto. É isso aí. Compensa, não compensa? Pra quem compensa? Que planejamento fazer? Nós vamos esclarecer tudo isso. Mas antes, vamos apresentar ele, que já é perito no assunto. O produtor rural deve estar perguntando ele a dar com o rodo sobre isso, né? Porque ele é conhecido como o escudo do agro. Nossa, Ele é essa o eu não escudo sabia, do não. agro. É, exatamente. Ah, então você que tem que apresentar ele. Olha, Ele é o escudo do agro. O maior escritório de advocacia focado no agro do Brasil. Ele tem a melhor equipe, ele é fera. Eu vou rasgar a seda mesmo, porque eu sou fã do trabalho dele e olha que esse é o padrão de investimento que eu quero aqui nessa bancada desse podcast. Olha que homem elegante. Olha ele. Olha, graduado em Direito, claro, especialista em processo civil, professor de pós-graduação de Direito do Agronegócio pela PUC do Paraná, autor de obra jurídica e CEO do escritório João Domingos Advogados, ele, Leandro Marmo. Seja bem-vindo ao Agro 2. Aí sim, que recepção calorosa. Pessoal, fico muito satisfeito aí com o convite, né? O portal, eu entendo que é o mais relevante hoje, podcast no agro que a gente tem. E tá tendo muita confusão, né? Recuperação judicial é um tema que tá muito em alta. É um tema que eu vejo que sempre foi estigmatizado e agora tá piorando. Está piorando pela desinformação e pela forma como a mídia coloca, né? Então, inicialmente, o Serasa trouxe um dado no início desse ano que, considerando o primeiro, segundo, terceiro trimestre de 2023, teria tido um aumento de 300 e poucos % de aumento nos pedidos de recuperação judicial com relação ao ano de 2022. E aí, quando chegou o dado do quarto trimestre, piorou a situação, que falou, não, o aumento foi de mais de 500%. Quando você olha para esse número dessa forma, te dá uma perspectiva que é algo absurdo. Algo surreal. Agora, depende de qual que é o seu ponto de referência. Se eu te falar assim, quanto que é 20 vezes 0,1? Então, é algo ínfimo. E é isso que a gente tem. Por quê? O Instituto da Recuperação Judicial, apesar dele já existir há muitos anos e ser utilizado pelas empresas de um modo geral, ele não era utilizado pelos produtores rurais. Porque a lei, ela exigia que ele tivesse que comprovar que já tinha pelo menos 2 anos que ele estava registrado, que ele tinha um CNPJ, e que ele já estava operando dentro desse CNPJ como uma atividade rural. E na prática isso não existe, nenhum produtor opera no CNPJ, ele usa tudo por uma questão contábil, tributária, uma questão cultural, tudo na pessoa física, que ele declara a produção dele. Então, quase ninguém tinha esse direito. Então, a quantidade que você tinha era praticamente inexistente. Até que houve uma mudança na lei, né, em 2021, uma mudança extremamente relevante, que passou a tornar viável e acessível a recuperação judicial também para o produtor rural, que é um empresário rural. Para o CPF, no caso. Exato. Na verdade, o que ela fez? Ela passou, continua com a exigência de ter que ter o CNPJ, só que você pode fazer o registro hoje, no CNPJ, você como produtor rural, e amanhã já pedir a recuperação judicial daquele CNPJ. O que a lei exige é você comprovar que há pelo menos 2 anos você exerça a atividade rural, que naturalmente é bem mais tranquilo e todos eles geralmente preenchem esse pressuposto. Então isso é de 2021. Então de 2021 para 2022 é que começou a ter, e ainda foram muito poucos. E a gente sabe que a situação do agro foi se agravando no ano passado para cá, pela questão a baixa do valor das commodities, a redução da margem de lucro, o pessoal extremamente endividado, o clima, perda de produtividade. E aí o pessoal começou a utilizar, pouco a pouco, um pouco mais essa ferramenta, que até então desconhecia. E continua, a maioria ainda continua sem conhecer. Para vocês verem o quanto que os números são poucos. A gente tem no Brasil mais ou menos 5 milhões de produtores rurais, 5 milhões. 1/3, de acordo com o Serasa, está negativado. Então a gente teria aí mais de 1,5 milhão que está negativado. E assim, cara, quem está em dificuldade financeira não é só quem está negativado. Eu te falo que você teria no mínimo mais um outro 1/3, no mínimo, que está com a corda no pescoço e só não deixou negativar porque vai lá no banco e assina tudo que o gerente oferece para ele e vai se enforcando cada vez mais. Mas assim, já está insustentável e sem condições de pagar. Então se você pega no universo aí de mais de 1,5 milhão de produtores rurais que estão negativados e vão considerar aí 3 milhões, mais 3 milhões estão com a corda no pescoço, você tem ali em 2022, eu não me recordo dos números, mas seria algo em torno de, sei lá, 40 pessoas, 40 recuperações judiciais que foram ajuizadas por produtores rurais. No ano passado foram, eu acho que 120, 140, não lembro o número exato que fechou.
Então é um valor muito baixo. Esse ano a gente vai ter um volume bem maior. Eu acredito que a gente possa ter algo aí em torno de 800 mil recuperações judiciais apenas no agronegócio. É um número alto? Mas quando você compara com 3 milhões de produtores rurais que estão na situação financeira difícil, estatisticamente é um número baixo. Ontem eu vi uma matéria da Bloomberg com o seguinte título assim, bombástico. Falências, não é nem recuperação judicial, falências no agronegócio chegam a 28 bi e o mercado já sinaliza que vai haverá um recuo no crédito, tipo assim, vai acabar com o mercado. Gente, joga por curiosidade no Google assim, maiores valores das maiores recuperações judiciais do Brasil. Você pega só a da Americanas, que foi no ano passado, a da Americanas sozinha parece que foi 34 bi. Ou seja, só de uma única empresa foi maior do que todas as dos produtores rurais que entraram com a RJ esse ano, que foi um volume bem considerável. Mas ainda assim, olha o drama que se faz em cima de uma situação, e sendo assim, quando você pega esse número, entrou aí com 28 bi, você facilmente pega metade desse valor, que são produtores grandes, bem grandes. Você tem produtores aí com RJ de 1,5 bi, produtores com RJ de 800 milhões. Então, quando você pega o pequeno e o médio, que é quem a ferramenta ela é mais necessária para continuar na atividade, é muito pouco. E aí, com essa campanha que está sendo feita de difamação do Instituto, né, bancada aí pelas trades, pelas multinacionais, fica ainda pior. Por quê? O produtor rural, ele naturalmente, ele já é averso, ele já tem uma aversão com a recuperação judicial, porque ele é um cara que tem caráter, ele tem um brio, ele tem uma honra, e ele associa vulgarmente que a RJ é para quem é malandro, é para quem não quer pagar. Então ele fala, cara, eu não vou fazer isso. O que as pessoas vão pensar de mim? Como se fosse um calote jurídico, né? Exatamente. Teve um cliente que chegou na semana passada no escritório com a dívida de 20 milhões e aí aquela situação difícil, eu falei assim, fulano, você já refletiu na possibilidade, às vezes, a RJ ser uma alternativa? Já procurou saber algo e tal? Ele, não, de jeito nenhum, doutor, eu quero pagar minhas contas. Eu falei, pô... Então, a RJ é para você, porque você não tem como entrar com a RJ e não pagar. Porque o que é recuperação judicial? É um processo que você vai jogar dentro dela todas as suas dívidas que você tem que liquidar, mas todo o seu patrimônio vai ser arrolado ali dentro também. E ali vai ser reestabelecido um plano para que haja o pagamento de todo mundo. Se você não cumprir com aquele plano, você vai à falência, os credores assumem o seu patrimônio, liquida tudo e você perde tudo que você tem. Então é como se... Quando o produtor ele entra com a RJ, tá devendo 20 milhões, por exemplo. E aí foi lá, fez aquele inventário de dívidas, tá aqui todas as dívidas, tá aqui o patrimônio. Aí ele tem um tempo que ele tem que se restabelecer e começar a pagar todo mundo? Ou como é que é essa dinâmica? Como que funciona? Sim. Como que é a dinâmica da recuperação judicial? O primeiro aspecto que a gente tem é quando você entra, o juiz ele tem que deferir o processamento dela. Juntando a documentação necessária, o juiz defere. Quando ele defere, ele manda suspender todas as ações judiciais de cobrança que tem em face dele. Cobrança, arresto, busca e apreensão de maquinário, muitas vezes até de grãos. E aí, a lei estabelece que esse período é de 6 meses, podendo ser prorrogado por mais 6. Ou seja, geralmente fica em torno de 1 ano, né? Esse 1 ano ele é importantíssimo, porque imagina que o produtor, quando ele está extremamente endividado, sofrendo busca e apreensão, uma série de coisas, imagina uma cena assim do cara com a briga de facão. O cara não consegue nem levantar a cabeça, o cara só levanta a mão assim, vai dando as podãozadas e vai de qualquer jeito. Então, quando o juiz dá uma medida como essa, dá uma distanciada, ele para um lado, os credores para o outro, ele fala, não, peraí, deixa eu olhar melhor agora o cenário todo, ele tem condições de olhar com mais calma, e deixa eu ver como que eu vou lidar. E aí, que eu vou começar a pagar. Exatamente. E ali ele relaciona todos os credores que ele tem, o valor das dívidas, o patrimônio que ele tem, e ele tem que apresentar um plano de viabilidade econômica, né? Falar, olha, eu estimo aqui que se eu tiver, por exemplo, 2 anos de carência, se todas essas dívidas forem repactuadas em 10 anos, se for reduzido, se tiver um custo médio de juros de, 15, 20% ao ano nas operações, se a gente revisar essas taxas, colocar tudo, por exemplo, em 12% ao ano, 1% ao mês, dentro dessa minha capacidade projetada de produção, de margem de lucro, eu vou ter condições de pagar. E aí, apesar desse plano que é apresentado, não é o juiz que vai dizer como que vai se dar. O que é o prazo de carência, o que é o desconto, o que é os juros. São os credores, através da Assembleia Geral de Credores. Então vai ser feita uma negociação. Mas só que essa negociação, ali na Assembleia, você tem uma votação formal do plano que é aprovado, né? Que é proposto. O que você vai ter
dali até chegar na Assembleia, que leva em torno de 1 ano mais ou menos, é o período que ele vai ter para ir negociando, 1 a 1 com os credores, falar, olha, para mim o que é viável é isso aqui, você topa? Porque assim, você tem uns grupos de credores, aquele que tem garantia real, aquele não tem, cada um fica num grupo diferente, pode ter condições de pagamentos diferentes também. E aí tem que ter um consenso, ele não precisa ter a concordância de todos, geralmente é 50% mais um. Então, por isso que é importante, às vezes, ele ter uma pluralidade de credores. Quanto mais credores o produtor rural tiver, melhor é para ele na recuperação judicial. Se ele tiver um credor só, o Banco do Brasil, cara, você não tem como entrar. Você vai entrar com ele, você vai entrar e falar assim, o Banco do Brasil me dá um desconto, me dá isso, me dá aquilo, tal. Fala, não, aí acabou, decreta falência, né? Então, tem que ter uma pluralidade para que alguns concordem, outros não, e você ter a viabilidade de se aprovar. E tem mais o deságio, né, que eu tinha esquecido de mencionar. Então, você negocia qual que é o deságio, então vamos por 10%, 20% ou mais. Essa questão do deságio, ele está muito atrelado à questão da capacidade que os credores vão ter de receber a dívida. No produtor rural, em regra, ele não vai conseguir deságios muito grandes da dívida nessas negociações da RJ, porque geralmente o patrimônio dele vale muito mais do que as dívidas, né? Vai pegar um empréstimo no banco, o banco exige uma garantia muito maior do que aquela dívida representa. A gente tem um exemplo muito interessante aqui de outros casos que às vezes dá-se um desconto muito expressivo, talvez até por isso a recuperação judicial fique estigmatizada, que é da Lojas Goianita. Aqui de Goiânia teve recuperação judicial recentemente, o ano passado, e no plano aprovou-se desconto de 90% do valor da dívida. Caramba. 90%. Então assim, poxa, o prejuízo que esses credores tiveram foi extremamente expressivo. Então, assim, foi 90% de desconto, mais prazo de carência, mais um longo prazo para pagamento, né? E com taxas de juros bem favoráveis. Agora, eu acredito, não tenho conhecimento, mas eu acredito que as lojas que ela tem não são lojas próprias, são lojas alugadas, então não deve ter patrimônio. Não deve ter patrimônio ali, líquido, né? Exatamente, patrimônio para responder por aquelas obrigações, ao menos não dentro da empresa. Um outro aspecto que estigmatiza muito a recuperação é a conduta, como a gente já viu, de empresas como foi a Borges Landeira aqui em Goiânia, o que é uma empresa muito grande, os sócios vão lá, pegam o patrimônio da empresa, desvia para a pessoa física, coloca em nome de laranjas, compra fazendas, um monte de coisa, então, e aí deixa a pessoa jurídica quebrar. Ela pede uma recuperação judicial meio de fachada, só para ficar aquela cortina de fumaça ali, mas ao fim e ao cabo, os credores não conseguem receber, nem a empresa acaba pagando, né? E não é porque a empresa quebrou, foi à falência, ou porque o procedimento não foi adequado de recuperação judicial para servir para a reestruturação da empresa e para o pagamento dos credores. É porque houve uma má-fé, houve uma fraude em cima daquilo dali. Então, pelo fato de ter muitas fraudes que às vezes são perpetradas, gera-se também essa estigmatização, né? E a gente tem visto que não é bem assim. É uma ferramenta jurídica legítima e muitas vezes necessária. A gente fechou algumas contratações agora esse ano de recuperações judiciais e que você vê que, cara, as pessoas agiram absolutamente de boa fé. Empresários honestos, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, tentando a coisa dar certo, mas que não conseguiram. Então o cara chega lá com um passivo de 100 milhões de reais e com um faturamento bruto de 30. Com muito esforço, se ele estiver tendo um lucro líquido de 6 milhões, ele não está gerando caixa para pagar o serviço da dívida, porque uma dívida dessa, ela tem um custo anual aí de pelo menos uma média de 15% ao ano, 15 milhões de reais. Então, o cara, né? Ela tá impagável. O que acontece? Todo ano ele pega ali vários milhões, coloca no banco para ficar prorrogando. Não, toma aqui, e aí cada prorrogação exatamente, paga alguma coisa de juro e joga pro ano seguinte, às vezes com taxa de juros maior, dando mais garantia. E sem que aquilo haja viabilidade de pagamento, não está dentro da capacidade. O maior problema que a gente vê hoje no agro, dentro da perspectiva do endividamento, é o escalonamento da dívida. As pessoas estão aí com o passivo vencendo 40%, 50%, 60% dentro dos próximos 12 meses, 24 meses. O que é absolutamente impagável dentro do que é a capacidade dele de gerar caixa. Então, essa é a realidade. E assim, você conceder mais crédito, igual o governo está falando, linhas, não se resolve. E é até complexo. Eu acho difícil o pessoal exigir do governo federal uma medida para solucionar isso, porque o mercado é gigante, o mercado é muito complexo, as necessidades são muitas e outras. A gente tem que falar também, uma das coisas que trouxeram essa crise não foi só a questão do preço das commodities, mas muitas vezes foi falta de gestão, desorganização. Então, não adianta você querer tratar os efeitos e não lidar com a causa. Você dá mais dinheiro
para uma pessoa que está nessa situação, você vai só aumentar o endividamento dele e jogar o problema talvez um pouco mais para frente. Uma pergunta que eu tenho que eu vi esses dias consumindo um conteúdo aí na internet aí sobre esse assunto, eu vi um advogado falando assim: não negocie com o banco, não assina nada com o banco. Se você fizer isso, você vai estar assumindo a dívida e assim vai ficar impossível você... o banco vai te executar na justiça e você não vai ter como recorrer porque você assinou uma confissão de dívida. Enfim, isso procede assim ou não? Porque na cabeça do produtor, é igual você falou, ele não quer entrar com RJ porque eu vou pagar e tal e tudo mais. Mas se ele tem alguma coisa nesse sentido, ele não, se vai, mas não assina nada com o banco, não, só deixa para relacionar com isso na justiça. Pedro, depende do que vai estar sendo assinado ali no banco. Há questões que você poderá questionar posteriormente e outras que não. Por exemplo, se você não tinha nada em garantia, de repente você dá em garantia ou dá uma garantia muito agressiva, que é a alienação fiduciária, você não tem como questionar isso judicialmente depois. Agora, se você assina um contrato leonino em que está cobrando juros lá de 15, 20, 25% ao ano, porque no crédito rural é limitado a 12%, né? Mas muitas instituições, elas têm o hábito de cobrar mais quando elas estão usando o que eles chamam de recursos livres. Porque no crédito rural você tem 2 recursos financeiros que as instituições repassam. Um que são obrigatórios, definidos em lei, e o que são livres. Naqueles que são obrigatórios, eles respeitam geralmente o limite legal, que é estabelecido de até 12% ao ano. Nos demais, eles entendem, não, eu posso cobrar o quanto eu quiser, 15, 20, 25%. E aí, mesmo que o produtor assine, ele pode entrar com ação judicial e pedir a revisão. Agora, é muito importante o produtor ter o hábito de consultar um advogado de forma preventiva. E não só quando, poxa, agora a vaca foi pro brejo, não consigo mais pagar, o banco entrou na justiça. Já atrasou, busca uma consulta. Tem um vídeo nosso que a gente coloca, que a gente fala assim, o gerente não é seu amigo. E não que o gerente seja uma pessoa ruim, mas o gerente está ali para defender os interesses do banco e dele, porque é o dele que está na reta se jogar para baixo a meta da agência. Se houver uma inadimplência e a agência ficar com as calças na mão, vai estourar em cima dele o pepino. Então, cara, ao longo de toda a vida ele ajudou no que deu para te ajudar, mas pode ter certeza, na hora que você vai mais precisar, é a hora que ele vai te enquadrar. Ele vai te apiar ali tudo, tal, vai te prometer uma renovação, tal. Eu tive um cliente que ele tinha que liquidar uma operação com uma caixa de 20 milhões. Ele foi e pagou, e é com a promessa que o banco ia liberar, porque o pessoal precisa para continuar girando, né? Liberar mais crédito. Ele foi lá, pagou 20 milhões, o gerente foi lá, encerrou a conta dele. Falou, vai embora. Tchau. E aí o dinheiro que ele tinha... Caramba. Não, aí ele pagou e aí esperava ter a liberação para ele continuar produzindo, porque liberar outro custeio, né? Pra continuar girando a roda, né? E gerou até um problema criminal, porque ele deu um soco na cara desse gerente e virou uma briga e tal, enfim, acabou fazendo um acordo na esfera criminal, chegou polícia, como diz nosso amigo Rafael Bassal, rolo e confusão. Se no caso ele não tivesse agredido o gerente, teria alguma solução? Não, né? Porque ele não assinou nada. Não, acho que independentemente de agredir o gerente, é muito difícil, porque... Não, tô falando assim... Não, que eu digo assim... privada, se o fato dele agredir não tira o direito. Ele assinou alguma coisa dizendo... Não, é só verbal. O pessoal só faz no verbal, entendeu? Eu já vi muitos relatos do gerente falar assim, não, pega um dinheiro aí com a agiota, quita essa operação aqui, e aí 3 dias depois eu já libero aqui, ó, já tá aprovado no sistema, olha aqui meu e-mail. Aqui, ó, já tá autorizado, ok? Não, me manda isso aí só pra ver. Não posso te mandar, não tô autorizado, mas olha aqui, ó, tá tudo certo. Não, aí o cara vai lá, pega... É o que eu já vi muito também, assim, vem aqui, faz um consórcio aqui, ó, assina esse consórcio aqui, faz esse seguro que vai liberar o dinheiro pra você. Depois o cabra... Aí já é outra coisa, né, doutor? Depois o cabra nunca fala que ele disse aquilo, né? É por isso que documento é tudo, né? Gente, aí a gente entra na venda casada. E a gente entra também, né? numa questão de um dos grandes fatores da crise financeira no agronegócio, porque a grande parte do endividamento do agro está no sistema financeiro. É uma prática extremamente nociva, de toda vez que o produtor vai tomar um crédito, da instituição condicionar a liberação daquele valor em torno aí de 10% do montante que ele vai tirar. Então, você imagina um produtor que faz uma operação de 5 milhões, ele deixa 500 mil na mesa. E qual que é o problema disso? É um problema que ele é institucionalizado, todo mundo tem conhecimento, é fábrico notório. Há 3 anos, se você jogar no Google, você vai ver uma matéria no site do Ministério da Justiça de um evento que foi feito entre o então ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, com a Tereza Cristina, que era ministra da Agricultura, falando sobre isso. Esse é um problema sistematizado no Brasil e agora nós vamos fazer algo para acabar. Nós criamos um canal de denúncia anônima. Obviamente que isso não resolveu nada, foi algo só para inglês ver,
porque se tivesse resolvido a gente não teria hoje, eu recebo relatos todos os dias que ainda acontece, e o prejuízo que isso gera no agro é da ordem de dezenas de bilhões de reais por ano. E só pra vocês entenderem a gravidade, a margem de lucro no agronegócio é extremamente apertada, tem muitas perdas, por isso que o governo fala, uma das principais políticas agrícolas asseguradas na Constituição é o crédito rural. O governo fala, nós temos que tirar do nosso bolso e bancar parte do custo desses juros para que ele fique mais barato. Então, se o banco tem um custo de captação alto, vai ter um custo ali de, sei lá, 15% ao ano, fala, vamos bancar aqui para ele emprestar isso aqui a 10%, a 8% para o produtor, e o banco recebe por isso. Só que o que o banco faz? Imagina uma situação que uma operação de 100 mil reais com juros de 8%. Dali um ano, vai para 108. O que é o problema? Se você tira 10 mil e compra, por exemplo, um seguro de vida que não te interessa, que não te agrega e tal, você tem 90 mil que você enterrou na terra. De 90, você vai ter que pagar 108. Então, de 90 para 108, o aumento é de 20%. Então, aquela operação que era para ser de um custo de 8% ao ano, ela passou para 20%. Perfeito. E aí a gente entra numa linha de raciocínio parecida com aquela que o pessoal gosta de fazer com a RJ. A gente está aí diante de um aumento de 250% do custo desse dinheiro. E a gente não está falando nem do custo efetivo total desse empréstimo, porque você ainda tem despesas com o projetista, que geralmente cobra 1,5%, 2% ou mais por cento para conseguir fazer a liberação. Você tem mais despesas de cartório para registrar contrato, registrar garantias. Então, esse custo vai lá em cima. E eu já tive relatos de situações que foi até mais do que 10% que foi cobrado. E aí, o que você tem? O banco não basta ele ganhar dentro da legalidade, que ele já ganha dentro da operação de empréstimo, ele vem e ganha mais 2 vezes de forma ilícita, e às custas do produtor. E cabe processo? Cabe sim. Porque quando o Banco do Brasil, por exemplo, ele vende um seguro, ele, instituição financeira, não pode vender. Aí ele vai lá e cria, aí não é a BB instituição financeira, é a BB corretora. É a BB corretora. Quem quer o seguro? É a BB Seguridade. Então, a BB corretora que intermediou, ela ganha uma comissão pela intermediação. Aí ela ganha uma segunda vez dentro da operação, mas de forma ilícita. Aí vendeu o seguro da BB Seguridade. Só que o Banco do Brasil também é sócio majoritário aqui. E aí, na hora que vendeu isso daqui, na hora que tem a distribuição de lucro, ele ganha pela uma terceira vez e de forma ilícita. E o ilícito que a gente tem na venda casada, ele não é só de natureza civil, que a lei veda a venda casada. A gente tem uma perspectiva criminal, porque a lei do Sistema Financeiro Nacional, ela diz que é crime se alguém pega um dinheiro emprestado, que é subsidiado pelo governo, e desvia da finalidade pelo qual ele foi emprestado. Então, se você apresenta um projeto, fala, olha, eu vou comprar 113 cabeças de vaca para me colocar aqui para procriar, e você desvia parte daqueles recursos para outra finalidade, isso é um crime federal. Sujeito à prisão, inclusive, e uma série de outras sanções administrativas que está até previsto no contrato. Por exemplo, fala que se o banco descobrir que você desviou, ele vai colocar uma sobretaxa de juros de mais 2,5% ao mês, ou seja, de 30% ao ano. Fala que vai desclassificar a sua operação como crédito rural e ela vai vencer antecipadamente, integralmente, você vai ter que liquidar ela de imediato. E a lei estabelece que quem é fiscal para fiscalizar essa adequada aplicação é o banco. O banco que é o fiscal o banco que é o fiscal para o produtor aplicar o recurso de forma correta, de acordo com a lei. Não é quem vai coagir, ele vai coagir e constranger o produtor a desviar parte desse recurso e o pior, em benefício dele e em prejuízo do produtor rural. É algo surreal. Você já viu isso acontecer na prática, assim, de produtor que... Atendi semana passada um cliente, só para te dar... A gente escuta muita história disso, né? Não, aí dá vontade de matar. Eu já vi relato, o cara com 10 mil, você imagina um produtor pequenininho que tem lá uma hortaliça, um hortifruti, pega uma operação de 10 mil reais e o filho da puta vai lá e fala assim, não, você tem que tirar R$1.000 aqui pra comprar um seguro. Cara, 1.000 pode parecer pouco, mas numa operação dessa, geralmente os juros é de 4%. Se você fizer essa conta que eu fiz aí do que vira, então de 4% o negócio virou, sei lá, aumentou. Metade, 50%. Aumentou substancialmente. Então é algo assim surreal. Semana passada eu atendi um cliente aqui de Goiás, uma terra no Tocantins, fez uma operação de R$9 milhões com a Caixa Econômica e o gerente falou assim, amigo, tem que fazer uns consórcios aqui, né? Uma mão lava a outra. Tá, quantos? 5. Tá, beleza. Não tem jeito. Não tem jeito, então vai. Aí o que aconteceu? O gerente é que gerou os contratos. Quando ele viu,
O gerente fez 11 contratos de consórcio de imóvel. 11 contratos, cada um de R$500 mil. De R$500 mil. O que aconteceu? Esse cara foi pagando várias parcelas ali, mas num dado momento não conseguiu pagar. Se brincar, eu acredito que ele pagou, sei lá, mais de R$500 mil nessas parcelas de consórcio. Consórcio, você deixa de pagar, o que acontece? Você vai esperar daqui 20, 30 anos, o dia que o grupo acabar, para eles te devolver o dinheiro com abatimento de multa, uma série de coisas. Nesse caso, como a contratação foi por vício de consentimento, né, foi algo ilícito, dá para entrar com a ação judicial para buscar o cancelamento de todos esses contratos, pedir a restituição imediata dos valores, em dobro, com juros, correção e mais dano moral. Agora, de cada 1.000 produtores que sofrem esse tipo de situação, esse tipo de crime pelo branco, eu te falo que a gente não tem nem a média de 1 que é juização judicial. A cada 1.000. A gente não tem nem a média de 1 que é juízo. Né? E todo mundo de sabe forma que é alguma, errado, né, cara? De forma alguma, porque ainda que você tenha um canal da denúncia anônima, você fala, cara, esse trem vai bater lá, porque ele vai denunciar, você tem que falar qual que é a agência, a conta dele, o pessoal investigar. Como que ele vai? E outra, dentro da instituição financeira, você vai reclamar na ouvidoria? Porque tá todo mundo, é tudo mancomunado dentro do banco, todo mundo, o gerente, superintendente, todo mundo sabe como é que acontece. Né, não, e todo mundo sabe como é que aquilo funciona, que é daquele jeito. O produtor fica com receio, então, de entrar, porque ali o banco tá na região dele, conhece ele, tem toda a propriedade dele, como se fosse assim, tudo de crédito que ele lida ali de capital na mão. Então é muito isso, né? Sim, sim. E o produtor, na relação dele com o banco, é uma relação muito complexa. Tem uma expressão que a gente usa no direito que chama contrato cativo. Cativo daquela expressão de escravo mesmo. Porque é o seguinte, a gente visualiza isso muito facilmente com a experiência que a gente tem. O produtor chega lá e pega o empréstimo uma vez. Ele pega o empréstimo para investimento, depois ele pega o empréstimo para custeio. Pode ser que num ano dê certo, no segundo para frente, facilmente ele pode não ter uma pequena quebra que dá alguma coisa. Ele não tem recursos suficientes para pagar tudo. Então, se ele teria 100 de obrigações, ele consegue pagar 70. A partir dali, o que acontece? Ele vai precisar pegar um novo recurso de custeio para produção da safra subsequente, mas além disso ele já vai ter que tirar um dinheiro a mais para ter que cobrir o rombo que ficou do ano anterior, que ele não gerou caixa suficiente. E aí é a hora que o gerente fala, para você fazer isso aqui, você tem que ter a reciprocidade, que eles chamam, relacionamento, o score, e que na verdade não existe nada disso. E aí, como que o produtor não vai fazer o que deseja? Eu atendi um cliente no final do ano passado que ele é dono de uma corretora de seguros. E aí ele foi fazer uma operação de crédito e o gerente falou, você tem que comprar o seguro aqui. E o seguro ainda custava 5 vezes o preço que era o valor de mercado. Aí você imagina, eu falei, cara, e o que aconteceu? O que você fez? Tal. Aí ele falou assim, cara, eu tive que contratar um cara desse tamanho, campeão de judô. Eu falei, cara, quando você chegou em casa, como é que você contou isso pra sua esposa? Como é que você contou pra sua esposa que você é dono de uma corretora de seguros e que o gerente te entubou um seguro 5 vezes mais caro que o valor de mercado e um seguro que você não precisava, que você já tinha. Como é que você faz? Você não tem alternativa. Ou você faz a operação tal como é colocada, ou não se libera. E aí isso é colocado de várias formas, né? Que eles vão colocar, uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra e tal, mas é uma forma de crime, é muito grave. É um dos maiores crimes que a gente tem hoje dentro do sistema financeiro, dentre vários que eles cometem, esse contra o produtor rural. E é algo gravíssimo. É uma forma mesmo. De chantagem. Sim. Porque você está se chantageando. E isso não acontece só no agronegócio. Eu acho que qualquer operação que você vai fazer no banco hoje em dia de empréstimo, pessoa física, jurídica, eles sempre jogam esse somebody love. Contrato consórcio, seguro de vida, plano dentário, até plano dentário colocam para você contratar. Você tem que ser esperto para você não cair e mesmo assim, às vezes, não tem jeito, né? Não tem como. Leandro, e agora, como é que fica a visão, por exemplo, da Faria Lima lá, né? Que até no podcast anterior a gente estava falando com o Rogério. Como é que fica a Faria Lima vendo o agro com esse crescimento de RJ, o mercado de capital ali privado fica também meio receoso de investir no agro, né? Aí sim, os fiagros, por exemplo, da vida aí. Sim, Pedro. Naturalmente, como qualquer outro setor da economia, né? Então, se na construção civil, num dado momento, as coisas estão ruins, os fundos de investimento em imóveis também vão alocar menos recursos ali em determinados segmentos, porque sem expectativa de que haja uma boa taxa de retorno, né? E o agro é cíclico, né? E agora é mais peculiar, porque historicamente, sempre o dinheiro que fomentou muito o agro foi
subsidiado pelo governo, né? E nas últimas décadas, nos últimos 10, 20 anos, mas principalmente nos últimos 10 anos, entrou muito capital privado para subsidiar o agronegócio. E enquanto estava aí o oba-oba nos últimos 3 anos, era o que? O agro é pop. Né? Agora o agro é qualquer coisa menos pop, né? Todo mundo critica aquela coisa toda. O agro é a locomotiva que puxa o Brasil, que equilibra a balança comercial, e se é aquilo agora que não tá bem, todo mundo vem com a pedra na mão e sem entender o que é a realidade do produtor que tá ali na ponta, né? Então, sem dúvida alguma, que o mercado financeiro vê isso de forma ruim, apesar que eu não tenho a menor dúvida que eles têm essa clareza desses números, como eu coloquei para você, apesar dessas matérias que ficam muito chamativas, bombásticas e tal. Clique também, né? Eles têm consciência, o pessoal é racional, levanta os dados, os números têm tudo direitinho. E era algo que o mercado já esperava desde o ano passado. Desde o ano passado, porque a gente lá no escritório, a gente tem um braço que ajuda na reestruturação financeira, na tomada de crédito também, de operações de valores mais expressivos. E aí tinha grandes empresas que a gente trabalhava que faziam operações através de CRA, que é Certificado de Recebíveis do Agronegócio. E eu lembro da reunião que eu tive com um cara que a empresa dele já tinha feito, sei lá, 40 bi de CRA. Ele falou, olha, CRA para produtor rural pessoa física nós não estamos fazendo. Estamos focando em revendas e tal, porque ele já estava visualizando o risco que tem. Então, o mercado já tinha clareza, isso não surpreendeu o mercado. O mercado já tinha conhecimento que teria. E aí eu repito o ponto que eu coloquei. As pessoas falam assim, porque esse volume de RJ é que vai encarecer o dinheiro. Gente, o volume de RJ é o de menos. Vamos colocar aí que a gente, dentro que eu coloquei de 1,5 milhão de negativados, né? Imagina o que é o valor total das dívidas que eles têm. 1 trilhão vencido. Então, entrou com 28 bi de RJ. Então, assim, o problema maior e que já vem encarecendo o dinheiro no Brasil de um modo geral e no agro também desde o ano passado, é a inadimplência. E aí você pega o quê? Dentro desse universo de produtores rurais inadimplentes e que afetam o custo do dinheiro no agronegócio, a segurança jurídica, você tem isso aqui que entrou com recuperação judicial. A questão central que está incomodando muito nas RJ dos produtores rurais são as multinacionais. Em qual questão? A lei ela fala o que entra, o tipo de crédito que entra ou não dentro da recuperação judicial. De um modo geral, tudo entra. Mas tem algumas exceções. Por exemplo, se você tem uma dívida de arrendamento, não entra. Você tem que continuar pagando direitinho. Se você comprou a fazenda há menos de 3 anos e tem parcelas para pagar, não entra esse crédito. Você tem que continuar pagando direitinho aquela parcela da fazenda. E a lei também diz o seguinte, se for feita uma cédula de produto rural física, que é o famoso barter, né, que é a que mais tem aí, que é a forma principal que as multinacionais fomentam os produtores, a lei fala que não entra dentro da RJ. Ou seja, mesmo se o produtor entrou com a RJ, ela poderia ir lá, se ele não entregou, ir lá, restar e pegar aqueles grãos. Só que, apesar da lei falar isso, desde o ano passado, vários juízes começaram a entender, em alguns casos, que falou, olha, eu tô vendo aqui que se eu permitir que seja feito esse arresto aqui agora, ele não ficar com o valor desses grãos no caixa, ele não vai conseguir se manter na atividade, porque depois o cara entra com a RJ, ninguém dá, assim, tem alguns fundos que concedem crédito, mas é muito raro, é difícil, o acesso é mais complicado, enfim, é tudo mais complexo. Então, assim, ele tem que entrar com caixa ali na RJ, geralmente ele prepara para estar com dinheiro para ele se bancar durante a RJ, para ele estar custeando sua safra e tudo. Então, começaram a demonstrar, falou, olha, se tirar esses grãos aqui, é tudo que eu tenho para continuar tocando negócio, vai quebrar. E os juízes começaram a falar, não, então eu vou dar uma liminar, afastando o que a lei diz e permitindo que você fique com isso aqui. E aí gerou uma insegurança jurídica para os gigantes, para as multinacionais bilionárias, né? Então, o que está incomodando especificamente é essa questão. Então, quando você vê a fala no podcast que teve alguns dias atrás do secretário da Agricultura, o Neri Geller, junto com outras pessoas que ele estava debatendo, ele tocava exatamente em cima disso, que no Brasil você não estava tendo a segurança jurídica, que o produtor lá assinava o contrato, vendendo a sua produção antecipadamente, e aí ele, logo em seguida, ele entrava recebia o dinheiro ali da empresa, entrava com a recuperação judicial, e aí queria que não tivesse que fazer a entrega do grão, enfim, e não cumprisse naquele momento, que ele não vai ficar sem pagar lá na frente, ele vai ter que pagar, né? Mas ficasse naquele momento sem pagar. Então, o que está por trás de todo esse discurso de combate à recuperação judicial hoje é a questão envolvendo esse direito
de alguns eventos, mas principalmente das multinacionais. Você não vê ninguém preocupado demais com o banco, que o banco vai sofrer, até porque o banco pode ter crise que for. Você só vê batendo recorde de faturamento, né? Você não consegue ver banco tendo prejuízo, né? O banco tá perdendo, tá ganhando mais, então a gente não entende, ganha de todo jeito, e é isso que mais está incomodando aí o setor. Agora, fala um pouquinho pra gente, doutor Leandro, sobre o JD Agro mesmo, sobre a atuação do escritório de vocês, em quantos estados vocês estão, em quantos mil clientes? Sim, antes de passar para essa parte, quero só fazer um resumo rápido das principais questões envolvendo a questão da recuperação judicial e os benefícios, né? Então, a RJ a gente pode resumir como uma ferramenta que vai te permitir a repactuação de todas as suas dívidas, ela vai te colocar, ela vai reequilibrar as forças, porque muita gente critica hoje, não, porque antes de entrar com a RJ, você tem que sentar na mesa com seu credor. Eu falei, cara, se você sentar na mesa com seu credor, vai vir com o facão e vai vir arrancando tudo, não tem essa conversa, não existe. Isso é ingenuidade, isso é para quem não está no mercado para acreditar no discurso desse. É uma luta, salve-se quem puder ali, não tem isso, infelizmente, né? Então, a RJ ela vai reequilibrar, porque ela vai te dar essa proteção, vai ter essa blindagem no seu patrimônio, todos aqueles que estão envolvidos dentro da recuperação. E ela vai servir para quê? Que você consiga, primeiramente, um prazo de carência, normalmente em torno de 2, 3 anos, você vai conseguir de carência para não ter que estar pagando suas dívidas. Você vai conseguir um deságio, né? Geralmente 10, 20% pelo menos você vai conseguir de desconto sobre o valor de todas as dívidas. Você vai conseguir repactuar em média para depois do período de carência ter mais uns 10 anos mais ou menos para poder fazer o pagamento dessas dívidas e uma redução da taxa de juros. Então, se esse dinheiro estava a um custo ali de 15, 20% ou mais ao ano, pode ser negociar, por exemplo, para ficar 1% ao mês, né? Então, vai depender de cada circunstância, do volume de garantias, de uma série de variáveis, mas, no mínimo, geralmente é o que tem se conseguido nessas recuperações judiciais. A gente está lidando ali com o passivo, mas aí tem que olhar da porteira para dentro. Não basta entrar com essa ferramenta de reestruturação do passivo se o produtor não reestruturar da porteira para dentro, o que levou ele até aquela crise. Uhum. Então, é importante também, paralelamente a isso, fazer um forte choque de gestão na perspectiva financeira, de produção, para que ele se torne mais eficiente também. Porque senão vai se fazer o plano e logo a gente vai vendo que muitos planos de recuperação judicial, infelizmente, convolando efetivamente em falência, porque o produtor não conseguiu pagar, não conseguiu se tornar eficiente economicamente, e aí os credores tendo que realmente pegar a fazenda, os bens e levar a leilão para poder recuperar o crédito, né? Existe um limite mínimo, assim, de dívida, por exemplo, do produtor, para ele entrar com recuperação? Janaína, a gente tem 2 tipos de recuperação judicial, uma que vai ali até 4.800.000, que é um formato e que ninguém faz porque é muito engessado, é o juiz que decide, já tem uma regra pré-estabelecida e não ajuda o produtor rural. E tem uma outra que é acima de 4.800.000, então, que é essa normal que a gente utiliza sempre. Só que o processo de recuperação você tem muitas despesas, é um processo mais complexo. Tudo. No nosso escritório, geralmente a gente faz um recorte de 15 milhões para cima, porque para nós também menos de 15 milhões não compensa pela complexidade que tem do processo, o nível de responsabilidade que a gente tem que ter para lidar com o cliente. Tem outros escritórios que às vezes trabalham com RJ de 10 milhões ou menos, né? Mas, assim, o critério para ver se a RJ é a alternativa mais viável ou não para o cliente, não é só o valor. Então, no escritório, não basta a pessoa ter a dívida de 15 milhões para cima. A gente tem que verificar se tem uma pluralidade de credores, qual a quantidade de credores por cada tipo de categoria. A gente tem que verificar qual que é o tipo de garantia, as garantias que foram dadas nessas operações, porque dependendo das garantias que tiverem, ele não tem tanta preocupação. Não tiver alienação fiduciária, algumas coisas, não tem tanta preocupação para ter que entrar com a ferramenta tão agressiva como a RJ para ter que travar. Então, a gente fechou com um cliente há pouco tempo, na região sul de Goiás, com 34 milhões de dívida. A alternativa que nós identificamos para ele não era a recuperação judicial. Primeiro, porque ele só tinha um credor, que era o Banco do Brasil. E segundo, porque não tinha nenhuma garantia muito relevante para se preocupar, não tinha alienação fiduciária nem nada. A gente falou, olha, já que você não consegue pagar, o banco vai te cobrar judicialmente e a gente consegue te defender por 5 anos, blindando seu patrimônio para que ele não consiga levar leilão nem nada. Nesses 5 anos é como se fosse um prazo de 5 anos de, vamos dizer assim, uma carência forçada. É como se fosse uma carência forçada imposta que a gente vai conseguir. Você vai focar na sua produção durante esse período, como você não vai estar pagando o banco ali que todo ano estava dando milhões. Você vai estar com mais fôlego dentro do seu caixa, tem que se tornar até mais eficiente, né? Muitas vezes, se estava financiando a produção, tem caixa agora para continuar
para tirar do próprio bolso e pagar até mais barato nos insumos, né? Falou, aí depois de 5 anos, não é que você vai ter que pagar o banco à vista, o banco renegocia. O Banco do Brasil, depois de alguns anos que a dívida está estressada, está vencida, é normal ele repactuar em 10 anos. Independentemente de recuperação, ele mesmo vai lá e fala, não, te parcelo em 10 anos e com a linha de juros razoável também. Então, é uma ótima alternativa. E assim, a RJ, ela é uma alternativa que ela é bem excepcional mesmo. O pessoal às vezes acha que a gente está vendendo como se fosse para qualquer um, essa coisa toda, e não é bem assim. A gente está focando muito que é para levar informação, já que as pessoas não têm, fica até com receio de buscar informação. Mas eu diria que hoje dentro do nosso escritório, 99,9% dos nossos clientes, a RJ não é a solução ideal. Então a gente está falando aí de 0,01, que aí entra bem naquele espectro da estatística que eu coloquei para vocês, né? Então às vezes a gente tem recebido muitas críticas nas redes sociais, dizendo, porque tá oferecendo aí RJ como se fosse um produto de prateleira, tá oferecendo para qualquer um, como se fosse caber em qualquer hipótese, e de forma alguma. A gente está falando abertamente e recomendando que o produtor procure mais informações sobre, mas naturalmente que na medida que o produtor senta na minha mesa, no meu escritório, ou de qualquer outro advogado especialista, caso ele deseje saber mais sobre esse assunto, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é levantar todos os dados que ele tem sobre todas as dívidas, todo o patrimônio, e refletir, dentro da experiência e conhecimento que tem, se de fato aquela saída vai ser a mais recomendável ou não. Até porque se não cumprir, da mesma forma que é uma medida extra, se não cumprir, tem a questão da falência, né? Exatamente. Então, não é só mil maravilhas, né? Você tem um risco, né? E aí tem que ver se realmente vai ter essa capacidade toda de pagamento, porque são passivos altos, né? E não é a saída mágica. A RJ não é a saída mágica, porque, cara, o cara levou uma vida para chegar numa dívida de 100 milhões. Ele não vai liquidar isso da noite pro dia, né? Apesar que há várias alternativas, como, por exemplo, se ele quiser vender parte do patrimônio antes, durante ou pós a RJ, para liquidar parte ou toda a dívida, ele pode também. Então, fala para nós agora sobre o JD Agro, sobre a atuação de vocês, que eu já sei que vocês estão atuando até nos Estados Unidos já, e aí esparramando pelo mundo. Calma, vamos chegar lá. Produtor do Texas. Pedro, o escritório esse ano completa 40 anos, né? Meu pai que fundou, já tem mais de 15 que eu tô junto com ele nessa jornada. Meu pai começou a advocacia em Tumbiara, no interior do estado de Goiás. E meu pai sempre foi, assim, muito empreendedor, né? Meu pai, logo ali no início, com 20 e poucos anos, se tornou o presidente da OAB mais jovem da subseção, na época. E ali ele foi presidente por 3 vezes subsequentes, né? Cada mandato de 2 anos, durante 6 anos. Se tornou uma referência na região e, por conta disso, ele conseguia os contratos dos bancos, né? Os maiores bancos que tinha ali, Banco do Brasil, BEG, entre outros. Ele que advogava, e cooperativas também. E ele advogava para fazer a recuperação de crédito, que era justamente o contrário do que a gente faz hoje. Ele advogava contra o produtor para cobrar a dívida e tomar o patrimônio. E nós viemos de família de produtores rurais, né? O meu avô, o pai do meu pai era produtor rural, meu avô do lado da minha mãe também produtor rural. E num dado momento meu pai passou por um processo de conversão religiosa e Deus colocou no coração dele de que aquilo não estava certo, que ele estava fazendo, ainda mais ali, você pega a década de 80, de 90, era um período que os juros eram ainda mais extorsivos, a inflação era uma hiperinflação, então era ainda mais fácil o produtor contrair um empréstimo pequenininho e de repente, da noite pro dia, ele perder um grande patrimônio por conta daquilo. E meu pai começou a se sentir muito mal com aquilo, e ele falou, olha, a partir de agora eu vou virar de lado, vou rescindir todos os meus contratos com os bancos, com as cooperativas, eu só vou advogar para defender o produtor rural, principalmente o produtor rural que está endividado. E isso já vai fazer mais de 30 anos. Foi muito difícil, porque ele estando ali no interior do estado, para se nichar tanto, qualquer área, se você nicha demais, seu mercado fica restrito. Então, ele teve toda uma jornada para ter que mudar para Goiânia, para a capital, em 2006 para 2007. Quando ele fez essa mudança, eu já acompanhava ele ali, eu estava no ensino médio, mas dava todo um suporte no escritório. É como se ele estivesse reiniciando do zero o escritório enquanto negócio, enquanto empresa. E então foi muito difícil esse reinício, né? E de lá para cá a gente foi esforçando muito, mas sempre tendo muito claro o que era o nosso propósito. Fomos crescendo. Em 2019 viemos para a nossa estrutura atual, que é uma matriz extremamente grande. Quando a gente estava ali, nos veio num dado momento uma visão. Falou, não, vamos
nos tornar um escritório boutique, que é aquele que trabalha só com grandes ações, né? O que todo mundo deseja, todo advogado deseja, você ter menos clientes, clientes melhores e que pagam mais, processos que são mais rentáveis, né? Mas, novamente, Deus colocou no nosso coração que não era esse o nosso propósito de vida, que a gente teria que atender a todos. Então, a gente advoga para produtores pequenos, médios e grandes. A gente tem clientes que têm 10 hectares até clientes que têm 10 mil, 100 mil. A gente tem uma alegria, um orgulho muito grande, como tem um cliente nosso de Jaraguá, que é um produtor rural que tem uma areazinha lá de 6 alqueires. Ele planta abacaxi na mão, vende na feira e... há uns 12 anos contraiu, 15 anos contraiu um empréstimo no Banco Brasil, coisa lá de uns 60 mil reais mais ou menos. Não conseguiu pagar, dificuldades e tudo, e essa dívida veio vindo como uma bola de neve, chegou no momento que estava dando 600 mil reais. Aí você imagina como que alguém que planta abacaxi na mão e vende na feira vai conseguir, além da própria subsistência, liquidar uma dívida dessa, né? E aí a terra já tinha sido avaliada, tá vindo para leilão. Se fosse para leilão, ele ia perder ali a fonte de subsistência dele, da família. A mãe, uma senhora com mais de 80 anos, também residia ali. E perderiam também a residência deles. Perderiam tudo, né? E tudo aquilo que identifica eles enquanto ser humano e tudo. E que dá sentido na vida deles. E sem expectativa, sem esperança, ele acabou nos conhecendo por outro cliente nosso da região, que a gente já tinha ajudado. E nós identificamos que, mesmo ele tendo dado a terra dele em hipoteca, em garantia, para o Banco do Brasil, que dava para a gente alegar a impenhorabilidade da pequena propriedade rural. E o que significa isso? Significa que o banco não poderia mais forçar, através do judiciário, a venda desse imóvel, essa propriedade rural, para receber o crédito. Então, o juiz cancelou a penhora sobre aquela propriedade, garantindo que permaneça ali com eles. Não é que a dívida deixou de existir, a dívida permanece. Agora, na medida que ele tiver condições, ele vai buscar o banco para renegociar e pagar, mas dentro das condições dele e no momento que ele puder. E não mais correndo risco de perder o patrimônio dele. Nos últimos 15 meses, nós tivemos mais de 30 decisões como essas de impenhorabilidade de pequenas propriedades rurais. E é algo assim que a alegria que a gente gera para esses clientes é algo assim incrível. E às vezes as pessoas, por falta de informação, acham que pequena propriedade é só aquela minúscula, né? E não é. Quando a gente pega dentro do requisito do tamanho, a lei fala que para ser pequena propriedade tem que ser no mínimo 4 módulos fiscais do município. O módulo fiscal ele oscila de município para município. Basta digitar no Google módulo fiscal INCRA, vai aparecer um site, você põe lá a cidade e o estado e aparece o tamanho do módulo. Então você tem aqui em Goiás, por exemplo, cidades que o módulo é de 10 hectares, então vezes 4, só vai se considerar pequeno até 40 hectares. Como você tem cidades aqui que vai até 70 hectares na região mais norte do estado, ou seja, uma propriedade com até 280 hectares, que a área é bem grande, um valor muito expressivo, é considerado para fins legais por esse aspecto do tamanho como pequena propriedade rural. Não basta o tamanho, a lei exige também que tenha a comprovação que haja uma produção efetiva ali, de preferência pela própria pessoa, mas não pode ser até arrendado, e que ele dependa daquilo ali para subsistência. Porque se eventualmente, poxa, o cara tem outro emprego, o cara tem outra empresa, tem outra fonte de renda, não encaixaria tanto no conceito ali do pequeno proprietário rural, para ter essa proteção. E aí, exercendo esse trabalho, e a gente vendo como que sempre chegava no escritório clientes que eram muito mal defendidos, e às vezes acabava perdendo patrimônio em decorrência disso, né? Nós falamos, poxa, a gente, é uma expressão que eu vi, a gente tem que ter dó do produtor rural que cai na mão da concorrência. Porque o pessoal não entende, não é especializado e não consegue entregar o que ele necessita. Então, ele falou, a gente tem que sair dessa visão de Goiás, e aí há 2 anos a gente falou, agora a gente tem que crescer a nível nacional. E ao promover essa expansão, a gente fez uma expansão muito acelerada no ano passado, com mais de 12 filiais pelo Brasil. 12? 12. Em um ano? 12 em um ano, exatamente. Uma por mês. Região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte. O que a gente percebeu? Que os maiores, melhores escritórios do agro, principalmente na parte de defender o produtor rural endividado, estão ali em São Paulo, Sul, Sudeste, estão apenas ali, como se o agro fosse apenas ali. Eles não olham, por exemplo, o interior do Pará, uma cidadezinha de 50 mil habitantes, feinha, que ninguém dá nada, não pega os números e fala, pô, tá gerando bilhões de reais nessa microeconomia aqui no agro, vale a pena eu mandar uma filial para lá para poder oferecer uma advocacia de excelência para aquele pessoal. Então, nós somos o único escritório que teve essa visão,
Então, hoje, por exemplo, em Mato Grosso, a gente está em Rondonópolis, estamos em Sorriso. No Pará, a gente está em Redenção, estamos em Palmas também. Logo vamos estar pegando a região do Matopiba. E aí a gente identifica muito isso. Pessoas que às vezes estão sendo assistidas ali por advogados que... não é que o advogado é ruim, só que ele é genérico. Ele atua em tudo, mas não é especialista em nada. Então, aquilo que ele vai entregar não é o que o produtor mais necessita. Né? Então, hoje a gente está aqui, a nossa matriz está no coração do Brasil, em Goiânia, mas a gente está indo diretamente para atender o produtor aonde quer que ele esteja. Né? Hoje já sendo reconhecido como o maior e melhor escritório na defesa do produtor rural. Quando a gente fala dentro do direito do agronegócio, é algo muito amplo, né? Porque você tem de um lado, tem as pessoas jurídicas, você tem as multinacionais, e tá tudo bem quem quer advogar para eles, mas não é o nosso lado, né? Então a gente se especializou e nós somos referência dentro do direito do agronegócio na defesa do produtor rural, que é quem está de fato ali na terra trabalhando e produzindo e que é a parte mais vulnerável dentro do sistema agroindustrial, dentro da cadeia de produção do agronegócio. Bacana demais. E quem quer saber mais sobre o escritório, tá aí o @ na tela. @João Domingos Advogados, entra lá, pode mandar direct, né, Leandro? Pode esclarecer dúvida, ligar no telefone, comparecer no escritório, tomar um cafezinho para poder bater um papo. Lógico que é uma honra. O que a gente mais gosta é de compartilhar informação de valor, tirar dúvida. Hoje a gente tira aí de gente do Brasil inteiro, estamos com a filial até no Acre, que eu esqueci de mencionar. Enfim, não importa onde você esteja, a gente vai estar aqui à disposição para poder ajudar. É produtor rural, o escudo tá pronto, né? Tá pronto, Leandrão. Mais uma vez, obrigado pela sua ilustre visita aqui no nosso estúdio. Muito obrigada pela sua participação. Se tiver um tema relevante que você falar, Pedro, a gente tem que falar sobre isso aí na bancada. Pode mandar para nós. Falar. Valeu, pessoal. Nós estamos aqui agora no mês de março e eu já antecipo que em novembro nós teremos um podcast bombástico, mas não podemos antecipar agora do que vai se tratar. Quando a gente gravar ele em novembro, a gente põe esse trechinho aqui e fala, a hora chegou. Faz o corte. Faz o corte. Espero que eu seja convidado para esse podcast. Chama nós lá. @Leandro Marmo C também aí no Instagram. Chama eles lá. Gostou desse episódio? Taca aquele amigo que não sabe se ele se enquadra na recuperação judicial, se é a melhor alternativa para ele, se não, ou aquele que já está a ponto de entrar com a recuperação e você acha que não era para ele, compartilha esse episódio com ele, né, Pedro? É isso aí, esparrama no mundo, que é coisa boa, nós temos que divulgar. É isso aí. Deixa o seu like, ativa o sininho. Toda semana 2 episódios diferentes de assuntos do agronegócio para você, assim como o nosso portal de notícias agro2.com.br tá com informações recheadas do agro, inclusive sobre recuperação judicial, crise financeira, alongamento de dívidas e etc. Para você, em todas as redes sociais, o nosso @ é Portal Agro2. Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.